Arte e morte, uma relação perene. O tema arte e morte, uma relação perene, é um esboço de penetração no mistério da alma humana para entender o entrelaçamento singular que se deu entre a consciência da finitude e a busca da sublimação através da criação de símbolos que possam permanecer. O homem, como criatura animal mamífera, compartilha com todas as outras criaturas vivas na Terra o instinto de sobrevivência, ou seja, o esforço instintivo constante para evitar a morte e perpetuar a vida. No mundo animal, deparamos com um mecanismo de defesa próprio chamado o mecanismo liberador inato. Trata-se de uma estrutura herdada do sistema nervoso que permite ao bicho reagir adequadamente diante de situações perigosas, mesmo se jamais vividas anteriormente. Por exemplo, os pintinhos fogem instintivamente do voo do falcão e não dos outros pássaros, pois o falcão é instintivamente reconhecido como predador. Portanto, ele se torna o estímulo sinal liberador, ou seja, o fator desencadeante de uma reação inata de preservação. Alguns animais têm esse sistema liberador inato aberto. Significa não unicamente herdado, mas também aberto à experiência pessoal, onde podem receber novas marcas ou estampagens, que lhes tornam mais espertos para a sobrevivência. Daí sua disposição para aprender, como acontece com macacos, golfinhos ou animais domésticos. O homem tem esse sistema particularmente aberto, já que não nasce pronto e é submetido a uma longa modelagem pelo entorno, o que torna sua estrutura de reflexos menos rigidamente padronizado, portanto, menos conservadora, mas também menos confiável e segura frente ao perigo. Ao longo da pré-história, esta própria imaturidade reflexa conferiu ao homem uma necessidade de experimentação para aprender a lidar melhor com os elementos a seu redor e assim ter mais chance de se defender e se preservar. Surgiu então a necessidade de criar instrumentos que ajudem na sobrevivência. Cerca de 1.750.000 anos atrás, o nosso ancestral tinha liberado suas mãos ao erguer-se nos seus pés, assim se tornando o Homo erectus, agora capaz de produzir ferramentas para lhe facilitar a lida diária pela vida. Atributo que compartilha com alguns outros animais, mas nunca com a abrangência do Homo habilis. Esse exercício de fazer instrumentos é cumulativo e traz em si a memória das técnicas e das formas já criadas, que passam de geração em geração e vão se aperfeiçoando ao longo do tempo. Cada nova forma, cada nova função criada age, por sua vez, como um estímulo sinal poderoso para o homem ficar alerta, pois o seu sistema nervoso reage com o arrepio de acordar, pois se sente cada vez mais consciente de sua capacidade de se defender e sobreviver e cada vez mais perceptivo das condições do mundo no seu entorno. O estudo dos animais nos revela a existência dos estímulos sinais supranormais, um mecanismo também inato, no qual o bicho responde preferencialmente a estímulos mais extremos do que o normal. Como exemplo, certos machos de mariposa preferem perseguir para se acasalar a fêmea de cor mais escura que atravessa o seu caminho, revelando assim tendências e inclinações de uma espécie que podem ser decisivas nas suas mutações hereditárias e na direção da evolução dessa espécie.
O maior de todos os estímulos sinais supranormais que arrepiou o homem e mudou seu destino aconteceu uns 120.000 anos antes de Cristo, quando o Homo erectus tomou consciência de que a morte não era fruto de acidente casual no confronto com o perigo. Ele percebeu que era mortal e que todos os que nasciam tinham o mesmo destino de morrer um dia. Com esse acordar tremendo da consciência de si mesmo, ele se tornou o Homo sapiens, o homem que sabe que vai morrer. Ele sai da sua condição animal e do simples instinto de preservação da vida e da espécie e passa a se relacionar com essa fatalidade do fim, mesmo na ausência de sua ameaça direta. Doravante, ele muda totalmente seus hábitos em relação a seus mortos, recolhendo-os, em vez de deixá-los ao relento, como os outros bichos. Aos poucos, muito lentamente, sobre milênios, ele elabora ritos funerários para preparar esta viagem no além e dar certa proteção mágica para os que partem e os que ficam. Pois precisa criar ordem ao redor do evento perturbador da morte e se estruturar frente ao seu grande mistério. Pois agora o homem se defronta com os questionamentos primordiais sobre o significado da vida e da morte, indagações constantes do ser humano desde então. O que é a morte? Aonde nos leva? Como entrar em contato com essa força que rege o mundo? Como se preparar em vida para esta passagem? Qual é o ritual adequado para o morto? O que levar no além? Assim, o Homo sapiens, o homem que sabe que vai morrer, vai afirmar cada vez mais sua singularidade na natureza como ser consciente de si mesmo e parte em busca de sua identidade diferenciada do animal. No seu livro premiado A Negação da Morte, Ernest Becker mostra como o medo constantemente de morrer cria uma insegurança tão avassaladora no homem que ele precisa recalcar esse medo no inconsciente para manifestar a vida que pulsa nele. O relativo conforto que daí decorre lhe permite certo senso de domínio do seu entorno e essa energia recalcada se torna propulsora da busca incessante da identidade própria. O homem pode então se defrontar com seu dilema de ser ao mesmo tempo animal, com suas limitações materiais, verme para os vermes, como diz o Becker, e ser capaz de ter consciência de si, imaginação de outros planos e de poder projetar valores absolutos, como deuses, a partir do relativo que ele vive. A partir desse ponto, o despertar da consciência humana vai ser um processo irreversível, embora muito lento, onde terá um papel especial o território criativo privilegiado que chamamos arte. Como nasceu a arte? A arte nasceu quando o homem transcendeu a lei da simples necessidade e da eficácia máxima das ferramentas que criava, para refinar a forma dessas ferramentas com uma preocupação estética, um senso de equilíbrio. Pois, segundo Platão, a palavra grega estesis significa sentir, não com o coração os sentimentos, mas com os sentidos. A gênese exata desse salto qualitativo permanece um mistério, porém, a antropologia tende a atribuí-lo a duas causas prováveis. Há uma observação maior das inumeráveis formas admiráveis da natureza e, por outra parte, há uma necessidade, talvez, interna, psíquica, de ordem e harmonia. O fato é que o homem se encantou pela sua própria possibilidade de criação que transcende o utilitário. O objeto belo, a forma em si,
passam a conter uma força extra que traz um sentido ritualístico e mítico. Abrem-se então as portas para a liberdade criativa do homem. A arte, esse ato transcendente de criar mundos, passa a ser um fermento muito eficiente, sempre de prontidão para estimular, passo a passo, a evolução da consciência e até mudar a sua direção, pois a arte contém uma semente provocativa e catártica que tende a querer ultrapassar as limitações e fronteiras já conscientes, para instaurar novas formas de ver, de representar, de existir. Ao longo do tempo, o homem exercerá abundantemente essa liberdade criativa. Ele se apropria dos elementos concretos do seu entorno para interagir com o mundo e seus mistérios. Começa pelos sons, na fala, na música e na dança, forças de comunhão e comunicações particularmente desenvolvidas no homem, marcando ainda mais sua peculiaridade na natureza. Na criação de objetos, da pedra lascada até as formas estéticas, passaram-se milênios. Na alguma altura, apareceram representações que vão bem além do belo, agregando um valor de alto significado simbólico. É o broto da poiesis no homem, que Platão define como a força criadora humana inspirada pelo divino, dando forma finita ao infinito. As primeiras formas a serem imbuídas desse poder foram as imagens esculpidas de deusas da fertilidade. Apareceram só uns 35.000 anos antes de Cristo como criações similares no mundo inteiro, na Europa, Rússia, Oriente Médio, China, etc. Essas deusas antropomórficas, obviamente mergulhadas na sua gravidez, são a primeira simbolização do milagre da vida, pois, ainda sem conhecer o papel do homem na procriação, a mulher detinha o poder de dar à luz a novos seres. Mas ela detinha também certo poder sobre a morte, pois mensalmente sangrava com abundância, sem ferida e sem perecer. Portanto, era endeusada no matriarcado. Por essas imagens serem colocadas no meio dos corpos recolhidos dos mortos, representam a primeira manifestação simbólica da consciência do ciclo vida-morte. Assim começa a se manifestar o papel primordial da consciência da morte como eixo civilizador da humanidade. Sendo estímulo sinal supranormal, a morte provoca o homem a cada passo, no exercício sem fim de se localizar e expressar seus símbolos de modo sempre renovado, para que seu significado atualizado permaneça atuante. Como exemplo dessa metamorfose simbólica com o tempo, vemos como o advento da agricultura, uns 10.000 anos antes de Cristo, expandirá o tema da fertilidade num culto não só do poder da mulher, como do poder da Mãe Terra. E as imagens se tornam cada vez mais abstratas. Ainda são colocadas nos túmulos, porém com o intuito de pedir aos ancestrais intercederem com os deuses no além para boas colheitas. Já no terceiro milênio antes de Cristo, nas ilhas Cicládicas, na Grécia, as imagens femininas achadas nos túmulos vão se estilizando e, diferentemente das deusas primordiais, alçam sua face para o céu numa atitude expectativa, sugerindo uma prece para os deuses do além. Posteriormente, as imagens do eterno feminino, com seu duplo poder de presenciar os mistérios da vida e da morte, será traduzido em cada cultura a vir de modo diferente, mas sempre mantendo o seu poder agregador. Nas primeiras pinturas das cavernas, na época da grande glaciação,
15.000 anos antes de Cristo, a arte rupestre conferia um poder mágico de vida e morte às representações de um tema crucial para a sobrevivência, a caça e a convivência com os animais poderosos da época. É notável a expressão precisa dessas figuras animais e, frequentemente, as suas dimensões portentosas. Nos rituais preparatórios às investidas de caça, a morte simulada do animal garantia, magicamente, a transferência de sua energia vital para a sobrevivência do grupo humano. No domínio das construções, aparece no mundo todo o mesmo tipo de edificações feitas pelo homem ao sair das cavernas no fim da glaciação, uns 10.000 anos antes de Cristo. Não são abrigos para os vivos, mas túmulos para honrar os grandes chefes e heróis mortos. Com a vida mais sedentária pela conquista lenta do cultivo, serão lugares de culto ao mesmo tempo dos ancestrais e das forças renovadoras da Mãe Terra, onde deitavam suas deusas da fertilidade. Serão os futuros polos de atração para implantar as primeiras aglomerações. Quando se forma a primeira civilização na Mesopotâmia, o atual Iraque, 7.500 anos antes de Cristo, a fertilidade do solo atraiu tantos grupos humanos que, pela primeira vez, a sociedade é compelida a criar um conjunto de leis de convivência, dogmas, mitos e ritos. Todos organizados ao redor da ideia soberana em toda a antiguidade, a devoção constante aos deuses, como cuidados imperativos para propiciar uma boa vida e uma boa morte. Agora, cada membro da sociedade cria uma estatueta à sua imagem, imbuída do poder mágico de reforçar sua presença devota no templo, no intuito de agradar os deuses para eles intercederem favoravelmente na hora de sua morte. A escrita nasceu na mesma região, uns 3.300 anos antes de Cristo. Ela permitiu à humanidade sair da pré-história para entrar na história ao deixar registros dessa organização social e cultural. 600 anos depois, nasce a primeira obra literária, a Epopeia de Gilgamesh. Essa lenda emblemática foi contada durante séculos em poemas, até as versões serem reunidas e escritas por ordem do rei Assurbanipal no século VII a.C. São versos fortes que contam o combate do herói semideus Gilgamesh contra a morte, no desejo de dar a imortalidade aos homens. Contam a derrota de sua intenção, passando pela dor de perder nesse combate o seu fiel amigo Enkidu, homem semi-animal, a sua aventura no mundo do além, em busca da planta da eterna vida, e a resignação final à sua mortalidade. A epopeia desenvolve os mesmos temas fundamentais do embate com a morte e seus enigmas, que afligem a humanidade desde que acordou para a consciência da finitude. Na mesma época, cresce no Egito uma civilização cuja ânsia suprema é desvelar os mistérios da morte. Cria técnicas de iniciação onde as grandes leis da criação lhe são reveladas, o que servirá de base para todo o conhecimento esotérico posterior da humanidade. Seu conhecimento das etapas da morte será traduzido no livro egípcio dos mortos. Toda a cultura egípcia se edifica em torno da preparação para a morte, criando técnicas de mumificação para a preservação dos corpos dos iniciados e rituais funerários muito elaborados.
A crença na reencarnação impulsionou a criação de representações hieráticas e monumentais que visavam a perenidade. Assim se formou a base civilizatória do Ocidente. Agora deixarei correr livremente registros que diversas culturas plasmaram ao longo da história. Expressam uma riqueza de entendimentos dos mistérios da vida e da morte, como modulações sobre o mesmo tema da condição humana. Juntas, formam uma sinfonia única da voz da humanidade. Enquanto as imagens passam, reafirmando a força expressiva dos símbolos, vou tecer algumas considerações sobre o alcance da arte. A palavra símbolo significa sinais de reconhecimento. Portanto, o símbolo é capaz de sintetizar o ar do seu tempo, assim tendo o poder de impacto apropriado a cada comunidade e época. Esse poder do impacto da arte desloca para ela mesma parte do papel de estímulo sinal supranormal da morte. Por ser pertinente, do latim pertinere, pertencer ao momento, e contundente em cada época, ela é capaz de dar um novo arrepio à comunidade, ao tornar presente, mais uma vez, as eternas questões subjacentes à condição humana e assim sacudir e provocar o benefício do acordar. Joseph Campbell afirma: a arte não é, como a ciência, uma lógica de referências, mas uma libertação da referência e uma expressão da experiência imediata, uma apresentação de formas, imagens ou ideias, de maneira a trazer em primeiro lugar não a ideia ou mesmo o sentimento, mas o impacto. A poesia não é tanto a coisa dita, mas a forma de dizê-lo. Desse modo, o legado simbólico permanece vivo durante um tempo, pela força da tradição que o repete e reencena periodicamente, até inevitáveis transgressões criativas dos próprios limites impostos serem assimiladas e incorporadas. Esse rico processo de transformações formais é fruto de um processo corajoso, desenvolvido desde o próprio interior do homem. A alma humana vasculha dentro das suas profundezas e suas alturas o não expresso, o desconhecido, onde é capaz de pescar energias prontas para emergir. Paul Klee escreve: uma obra de arte é por excelência gênese. Ela não se apresenta jamais como um produto acabado. Certo fogo pretende viver. A arte permite deixar emergir essas energias ainda sem forma, mas pedindo lugar no mundo manifesto. Então ela apreende, desloca, associa, integra, instaura uma nova presença e transforma os paradigmas. A ótica do filósofo Heidegger traz aqui um complemento. Ele interpreta a palavra símbolo como sine para, bolo, atirar. Os símbolos que aparecem não são analisados pelo racional. Por exemplo, uma máscara não é olhada como um pedaço de madeira esculpido. Os símbolos são sentidos emocionalmente e aceitos como sendo, enquanto vivenciados, para então atirar seus conteúdos e significados na consciência e no inconsciente. E assim propulsar desde dentro um novo movimento, uma nova direção, tanto no nível individual como grupal. Dr. Carl Jung confirma: a função transcendente da arte, virtualmente terapêutica, é lançar uma ponte sobre a brecha existente entre o consciente e o inconsciente. Cada nova simbolização expressa
mobiliza grandes forças inconscientes, criando possíveis catarses, pois o símbolo torna visível o invisível, torna externo o interno, particular o geral. A arte permite dar forma ao homem, diz Nietzsche. O seu poder catártico sobre as forças inconscientes é um ato de liberação com grande força de coesão, pois a arte estrutura a consciência por ser meio de mediação para lidar com conteúdos assustadores como este da finitude. Castaneda traz as palavras do feiticeiro Dom Juan no seu livro O Poder do Silêncio. A morte é o único oponente valoroso que temos. A morte é nosso desafiante. Nascemos para aceitar esse desafio, homens comuns e feiticeiros. A vida é o processo pelo qual a morte nos desafia. A morte é a força ativa. A vida é a arena. E nessa arena há apenas dois contendores em qualquer época: o próprio indivíduo e a morte. Nós, seres humanos, não somos os desafiantes, somos passivos. Se nos movemos, é apenas quando sentimos a pressão da morte. A morte estabelece o ritmo de nossas ações e sentimentos e empurra-os incansavelmente, até que nos quebra e ganha o prêmio. Ou então, nos elevamos acima de todas as possibilidades e derrotamos a morte. Um modo de derrotar a morte é, sem dúvida, a permanência da arte. Assim é como esse poderoso animal desnaturado que é o homem tem na sua identidade simbólica e na sua produção de linguagens artísticas o meio de sentir uma certa liberdade acima do determinismo da morte. O homem expressa a vida pulsante enquanto ela existe, graças ao poder do criativo de ir até o âmago do ser, atravessar as fronteiras e criar novos modos possíveis de estar e de ser. Com a sua produção incessante de arte, ele deixa o registro de sua passagem na vida, perpetua o seu existir pela transmissão de obras e do saber às gerações futuras e, assim, do seu modo, dialoga com e vence a morte.